Olá, começa agora mais um Fala Doutor, hoje com o tema Constituição Imperial de 1824. A nossa primeira Constituição foi otorgada por Dom Pedro I em 25 de março de 1824, onde juntou-se 10 membros portugueses em uma Assembleia Constituinte que dividiu o poder em 4, Executivo, Legislativo, Judiciário e Moderador. O moderador, exercido pelo imperador, estava acima dos outros poderes. Através desse poder, o imperador poderia regular e controlar todos os outros poderes. Através disso, tinha um poder absoluto sobre todo o governo do Brasil. Nessa Constituição, serviria para eleger deputados e senadores. Acontecia de forma censitária, ou seja, para poder votar ou se candidatar, deveria comprovar determinadas rendas. Essa Constituição de 1824 já representou um grande avanço em relação às legislações de tempos passados, como no período colonial. Mas, apesar dos avanços, alguns pontos ainda continuaram com aspectos negativos ou atrasados. Isso porque não conseguiram romper com as amarras e limitações impostas pelo Reino de Portugal. Um desses pontos foi a grande dependência da administração municipal ao poder central, que estava embasado pelo poder moderador, que se fazia presente na Constituição de 1824. Então, para deliberar e executar assuntos de interesse local, tanto em relação a aspectos político-administrativos quanto em relação a aspectos financeiros, era necessário o aval da administração provincial. Porém, não houveram apenas aspectos negativos. Com o surgimento das câmaras municipais, passou a pertencer ao município o governo econômico dos espaços de atuação, confirmou-se também sua eletividade e, posteriormente, a elaboração de uma lei regulamentar, dentre outras atribuições. Tudo isso representava um avanço em relação à percepção que se tinha das câmaras municipais no período colonial, pois agora elas passaram a reger a vida do município, tendo uma grande importância para eles. Além disso, essas câmaras municipais estavam extremamente ligadas no processo de urbanização, que ocorreu com o povoamento de vilas e de cidades, onde as câmaras municipais estavam presentes nessas duas localidades. Para melhor falar sobre o funcionamento dessas câmaras municipais, iremos trazer um relato de José Clemente de Pereira, um dos membros dessa instituição municipal da época do período imperial. As câmaras municipais representaram o poder local das vilas no período colonial e ainda continuam a representar hoje na vivência do Império. Elas surgiram com a necessidade que a coroa portuguesa tinha de organizar e administrar as cidades e vilas que gradativamente surgiam aqui no Brasil e foram peça fundamental no processo de administração no período colonial e, posteriormente, teve grande influência no processo de outorgação da nossa Constituição Imperial de 1824. De acordo com a nossa Constituição de 1824, ratificada pela Lei 1º de outubro de 1828, as câmaras das cidades serão compostas por 9 membros e as câmaras das vilas serão compostas por 7 membros e um secretário. Dessa forma, nós temos a função de sermos a voz do povo. Afinal de contas, nós somos gentilmente conhecidos como os homens bons. Isso não apenas pelo fato de sermos ricos ou influentes na comunidade, mas sim porque nós somos os únicos capazes de exercer o cargo de vereador. Realizamos no ano 4 sessões ordinárias, isso dá uma estimativa de uma sessão a cada 3 meses, sempre para tratar de problemas locais, de ordem econômica, política e administrativa, tudo isso com a proteção de Deus e resguardado pela nossa Carta Magna de 1824. Também nessa Constituição de 1824, surgiu nos municípios alguns levantes populares pedindo a descentralização do poder absoluto, bem como uma maior autonomia para os municípios. Para falar melhor sobre esse assunto, trouxemos um relato da estudiosa contemporânea Laís Lima, que nos trará informações mais relevantes sobre o tema. O período imperial foi de muitos conflitos. A insatisfação popular nas questões de divisão territorial, as recentes mudanças na forma de governo, foram fortalecidas pela polêmica da manutenção do trabalho escravo, que perpetuava como um dos principais problemas sociais da época. O poder centralizador imposto pelo absolutismo desencadeou movimentos de cunho separatista. A população sentia-se reprimida com os limites estabelecidos. Não havia autonomia nem mesmo após a Constituição. Os movimentos observados, embora não exigissem essa autonomia, foi o pontapé inicial para que a população pudesse enxergar qual o caminho para se chegar até ela. Elas perceberam que se houvesse uma mudança na forma de governo, se ele passasse a ser descentralizado, poderia então surgir a figura do município,
já que os distritos ainda eram dependentes das províncias e o imperador fazia questão de manter essa dependência, porque, de certa forma, era como ele exercia o controle para que não surgissem mais forças desagregadoras. Como podemos ver, apesar desse movimento, pouca coisa se mudou. E agora, trouxemos um relato do prefeito da época, Pedro Gomes de Camargo, que governou São Paulo por 2 anos e 6 dias, para falar um pouco como era a administração durante aquele período. Sobre a nossa Constituição, eu que fui nomeado prefeito pelo presidente da província de São Paulo, venho prestar alguns esclarecimentos. O nosso município padece de autonomia em virtude do distanciamento ao governo central. E eu, como chefe do executivo, fico submetido às deliberações da província. Logo, a autonomia do nosso município de São Paulo fica vinculada politicamente com o governo central. E, por isso, algumas ações de interesse público passam por despercebidas aos olhos do governo central, em decorrência desse distanciamento e dessa falta de competência. E agora, para finalizar e saindo um pouco do nosso estúdio, contamos com a presença da nossa querida Débora Neves, mestre em Direito Municipal do período imperial, que nos trará melhores informações sobre o tema. Seja bem-vinda, Débora. Obrigada, gostaria de começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui em mais um Fala Doutor, hoje com esse tema tão importante que é a nossa primeira Constituição, né, a de 1824. Como já foi relatado, nossa primeira Constituição teve características bem peculiares, como ter sido a primeira Constituição outorgada, ou seja, imposta por um governante, e constituída também por uma Assembleia Constituinte, e ter a característica peculiar do quarto poder, que foi o poder moderador. Esse quarto poder gerou inconformismos que levou a manifestações populares contra essa centralização, que esses movimentos buscavam por uma maior autonomia administrativa, principalmente a nível municipal. Em seu aspecto político, em 1824 ainda não havia a existência de partidos políticos e, como já foi falado, o voto era indireto e de forma censitária. Quanto à questão socioeconômica, vale lembrar que naquela época a economia era uma economia de subsistência, onde se importava mais do que se exportava, já que a nível populacional, poucas cidades tinham uma quantidade significativa de habitantes e só 3 cidades tinham mais de 100 mil habitantes, o que gerou uma economia de manufatura, já que tudo era mais voltado para o consumo e não para a exportação. No que se refere ao direito municipal, as decisões ainda eram subordinadas às províncias. Foi nessa época que surgiu as câmaras municipais, que trouxe um avanço no sentido de que passou-se a ter uma lei que regulamentasse esses municípios. Porém, era tudo ainda muito precário. Essas câmaras poderiam ser chamadas de tristes e apagadas, uma vez que não tinham tanta autonomia. Havia uma que poderia se dizer uma doutrina de tutela, onde os municípios eram comparados a pessoas civis com capacidade limitada. Essa limitação, tanto na sua capacidade quanto na sua competência, se dava ao fato de serem subordinados aos governos gerais, ao chefe das províncias e ao governo central. Sendo assim, ainda não havia um governo municipal autônomo. Uma vez que a Constituição Federalista atribuía poderes às províncias, podemos então dizer que ainda não havia uma autonomia do direito municipal. Bom, então, como já abordado durante todo o programa, podemos então perceber a importância dessa Constituição. Mesmo tendo havido atrasos, né, em alguns aspectos, mas houve bastante avanço em outros, já que serviu de base e embrião para todas as constituições que vieram surgir futuramente. E assim finalizamos mais um Fala Doutor de hoje, agradecendo a participação de Débora Neves e a você que assistiu mais um de nossos vídeos. E até a próxima!